até o 14. Diz assim: Isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com o poder e de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para onde? Para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Amém? Então, em Jesus, quando aceitamos a Jesus, nós somos transportados, saímos do reino, do domínio, do império das trevas e somos transportados ao reino de Deus. Eu e você, quando aceitamos a Jesus, foi isso que aconteceu. Então, essa palavra transportou significa transpor, transferir, remover de um lugar para o outro. Então, estávamos debaixo do domínio de Satanás, das trevas. Quando aceitamos a Jesus, nós fomos transportados, né? Mudamos de lugar. Agora, nós não estamos mais embaixo do domínio de Satanás, mas estamos agora vivendo sob o império, sob o reino do Filho amado, que é o nosso Senhor Jesus. Amém? É isso que aconteceu conosco quando aceitamos a Jesus. Agora, a ignorância tem sido a arma mais poderosa de Satanás para destruir nossas vidas, né? Oséias nos diz que meu povo perece, meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Quando a gente fala sobre ignorância, é falta de conhecimento sobre determinado assunto. E nós vamos falar nesses dias sobre a batalha espiritual, a guerra espiritual que nós estamos enfrentando. Muitas vezes nós lidamos com as coisas a nível físico, né? É aquela mulher, aquele homem, aquela pessoa, aquele patrão, aquela coisa que aconteceu, e parece que tudo é físico. Então, quando nós não entendemos que é físico, nós vamos tentar lutar com as armas físicas, ou seja, com o nosso corpo, né? Então, o cara chutou a minha canela, eu vou chutar dele, ou senão eu vou dar um murro na cara dele, porque ele tem que pagar o que ele fez. Então, a palavra que é falada, então, muitas vezes, nós devemos entender que a nossa guerra, ela é espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo num corpo carnal, físico. Nós não somos desse mundo, Jesus falou. Nós somos, em Cristo Jesus, estamos assentados com Ele, ou seja, nós somos seres espirituais agora, né? Somos seres espirituais e precisamos, então, lutar com as armas certas, para nós vencermos, para nós entendermos. Então, a ignorância tem sido a arma mais poderosa de Satanás contra nossas vidas como cristãos. Muitos têm perdido a sua guerra por causa da ignorância, de não saber, ou de não buscar entender, ou de não saber mesmo, pelo simples fato de não conhecer a palavra de Deus. Então, a Bíblia é o nosso manual de combate e nós precisamos conhecê-la para vencer as guerras travadas dentro da nossa família e também da nossa casa. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Ela vai nos direcionar. Quando Deus fala, faça isso ou não faça aquilo, Ele está dizendo assim: se coloque debaixo da minha cobertura, porque fora da minha vontade, você vai perder. Fora daquilo que eu estou falando para você, você não vai ter chance. E muitos de nós achamos que a vida cristã, a Bíblia é um livro de regras. Faça isso, não faça aquilo. Um livro moral, por exemplo, sobre moralidade. Agora fala-se muito, né, sobre ética, moral. Então, isso é certo, isso é errado. Isso é certo, isso é errado. Para alguns é certo uma coisa, para outros é certo outra. Então vem o relativismo. E o de Satanás coloca esse relativismo para dizer assim, não é bem assim, né? A Bíblia fala, não mente. Não é bem assim, todo mundo mente. Não faça sexo antes do casamento. Todo mundo faz. Não é bem assim.
Ah, aquele lá deu certo, o outro deu certo. Ou seja, nós começamos então a relativizar, e o mundo, Satanás, que é o príncipe desse mundo, ele coloca isso, né? Dizendo, não existe certo nem errado, tudo pode. Mas a Bíblia diz, né, que nós temos aquilo que é certo e aquilo que é errado. Deus nos coloca parâmetros, limites, coisas que nos levam a vivermos o melhor de Deus. Debaixo dessa cobertura, quando nós estamos fora, nós perdemos. Então, nós precisamos proteger a nossa vida, o nosso lar, dos ataques malignos, por meio do discernimento espiritual, e eliminar todos os pontos de apoio da ação maligna na nossa família. Então, quando você tem discernimento de um ataque do inimigo, nós precisamos então saber diferenciar o que Deus está falando e o que o inimigo está fazendo. E aí, quando você sabe a diferença, agora é Satanás, agora é Deus, agora é minha carne. Você precisa saber disso. Nós precisamos diferenciar, porque muitas vezes nós lutamos com armas erradas, né? E aí precisamos então conhecer, ter o discernimento. A palavra de Deus, nós falamos sobre os frutos do Espírito, né? Sobre os dons espirituais. Então a Bíblia diz que o homem espiritual discerne as coisas espiritualmente, amém? O homem carnal não entende nada disso. Se você não aceitou Jesus, você não está entendendo nada que estou falando aqui. Mas se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você sabe o que eu estou falando. Existe uma guerra espiritual, existe armas, ação maligna para destruir nossa vida, para destruir nossa família, para destruir nosso lar. E nessa série nós vamos estar aprendendo como nós podemos estar debaixo da cobertura espiritual de Deus, para proteger nossa família de todo o mal. Amém? Estão juntos? Aleluia. Então vamos lá. Algumas chaves espirituais para essa proteção na nossa vida, no nosso lar. Algumas armas espirituais. A primeira chave, né, espiritual, para que a sua casa seja de luz, você precisa escolher ser da luz. Amém? Você precisa escolher. Então, nós precisamos tomar uma decisão. Quem nós vamos servir? E eu coloquei aí, escolha Jesus. Vamos ler o texto de 1 João 1,5. Diz assim: Deus é luz, e nele não há treva alguma. Então, escolhendo Deus, nós vamos escolher a luz. Então, ninguém gosta de viver na escuridão, não é verdade? Quem aqui gosta de viver no escuro? Ninguém, né? É bom apagar a luz para dormir, fechar os olhos, dormiu. Mas imagine essa noite, sem luz aqui, né? Tudo escuro, nós não conseguimos enxergar o rosto de ninguém, não conseguimos saber onde nós estamos andando, não conseguimos discernir nada, se tem um buraco na frente, se tem uma escada, se tem um passeio, se tem qualquer coisa, você não consegue. Nós antes vivíamos na escuridão, para nós tudo estava bom, não é? Tudo era bom. Qualquer música era boa, qualquer lugar era bom, assim, entre aspas. Só que nós vivíamos afligidos, sem saber, né, para onde iríamos, como viver, como ser. Então, tínhamos algumas regras, mas na verdade, nós precisamos da luz. Então, a escuridão, ela nos lembra de incômodo, né, de sujeira, de frieza, um lugar que não queremos permanecer. Nenhum de nós gosta de viver na escuridão. Então queremos a luz. O homem foi feito para estar na luz, em comunhão com o Pai, que é a luz. Jesus, falando em João capítulo 8, versículo 12, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, e quem me segue nunca, fala nunca, andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Quem escolher Jesus vai andar na luz. Sem Jesus, trevas. Com Jesus, a luz. E Jesus diz: Ele é a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quando Jesus Cristo veio,
né, em João capítulo 3 vai falar sobre isso, no versículo 18, né, que não está aí, mas diz, João 3,18, vai dizer assim, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem quer esconder seus pecados, se esconde nas trevas, né? Quando você queria fazer coisa errada, onde é que você ia? No escuro, né? Atrás da igreja, num lugar assim, perdido. Não, tá indo Ezequiel, Ezequiel, é assim mesmo. Não é? Quando você quer fazer coisa feia, quando você não quer cobrir sua vergonha, você se esconde. Foi isso que Adão e Eva fizeram. Quando pecaram, se esconderam. Então, quando nós encontramos a luz vai mostrar para nós quem realmente nós somos, né? E por isso muitos, quando chegam em Jesus, se escondem. Eu não vou na igreja, não me fala de Deus, né? Deixa eu aqui no meu cantinho, não mexe nisso não. E nós vivemos, né, debaixo do poder das trevas. É por isso que o programa 30 Semana, no momento da partilha, traz cura. Porque quando você traz para fora aquilo que está escondido dentro de você, às vezes nós temos pecados, anos e anos, dominados pela escravidão de um pecado, e aí só nós escondendo cada vez mais. Mas isso não resolve o problema. A cura não vem quando há esconderijo, a cura vem quando se traz para a luz. E é isso que nós estamos fazendo no 30, né? Tem sido bênção demais você colocar para fora, dentro de um ambiente seguro, onde você pode compartilhar quem você é realmente. Quem, né, tirar a máscara, né, de dizer assim, eu preciso de ajuda, eu estou vivendo isso. E aí quando você começa ali na partilha, você vê que você não está sozinho. Todos nós pecamos, a Bíblia diz. Todos nós precisamos de cura. Então, traga para a luz. Mas, então, trevas significa sem entendimento espiritual, preso aos pecados e sob a influência maligna. Isso significa as trevas, quando diz aqui, nunca andará em trevas, nunca andará sem discernimento espiritual, nunca andará preso aos pecados, nunca andará sob a influência de Satanás. Quem tem Jesus é livre de tudo isso, amém? Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer, decidir ser luz, decidir ir para a luz. Em Romanos 10:9 diz assim, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Amém? Se queremos ser salvos, precisamos então confessar Jesus como nosso Senhor no nosso coração e crer que Ele ressuscitou. Nós precisamos falar, eu aceito na minha vida. E eu, com o meu coração, creio que Ele é o Senhor. Amém? Essa é a primeira chave. Você precisa trocar de lado. Se você está vivendo nas trevas, escolha viver na luz. Essa é a primeira chave. A segunda, para nós termos a cobertura de Deus, devemos escolher Jesus em primeiro lugar. Segundo, devemos nos manter na luz. Manter-se na luz. Romanos capítulo 13, versículo 13, diz assim, versículo 13 e 14, comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo, ou seja, entrar numa roupa, né? Não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Ou seja, agora que somos de Cristo, precisamos nos manter em Cristo. Amém? É isso que está dizendo assim. Agora que você é filho de Deus, filho da luz, você tem que viver como um filho da luz.
não nas orgias, na bebedice, na imoralidade sexual, na depravação. Essas coisas, desavenças, inveja, isso não pertence aos filhos da luz, isso pertence aos filhos das trevas. E cada vez que nós voltamos atrás, na nossa prática, carnal, podemos dizer assim, a satisfazer o nosso desejo da carne, nós então damos legalidade para o diabo entrar. E é isso que Jesus diz, não dê lugar para ele. Efésios, no capítulo 4, versículo 27, fala isso. Não deem lugar ao diabo. Mas como, pastor? Quando eu pratico as obras da carne. As obras da carne na minha vida dão legalidade para que o diabo tome posse. Se nós queremos viver na luz, devemos nos manter na luz. Então não abra a porta do seu coração ou da sua família para as forças espirituais malignas. Então, por causa disso, nós temos que ter cuidado com algumas coisas, ter cuidado com alguns programas de televisão, alguns shows que assistimos, alguns vídeos da internet, músicas que nós escutamos. Você sabe que tem músicas que são consagradas ao diabo, Músicas que incitam à sensualidade, músicas que profanam o nome de Deus, músicas que nos levam para longe de Deus. Então, nós precisamos filtrar essas coisas na nossa vida. Filmes que passam, séries que passam na televisão, Você gosta aí de filmes bonitos, que aí estão muito na moda. Cuidado, porque o mundo jaz do maligno e influencia as pessoas para se afastarem de Deus. E quando nós assistimos essas coisas, Jesus disse que nossos olhos é a janela da nossa alma. Então, se você coloca dentro dos seus olhos coisas, essas coisas vão entrar na sua alma, vão contaminar a sua alma, vão encher seu pensamento por exemplo, pensamentos pornográficos. Então, se você vê um filme que tem sensualidade, pornografia, essas coisas vão entrando no seu cérebro, e daqui a pouco isso começa a fazer parte dos seus pensamentos. E a gente sabe que todas as coisas que nós fizemos, antes precisam passar pela nossa mente. Nós não fizemos nada sem antes pensar, sabia disso? Você pensou que vinha na igreja hoje, eu vou na igreja hoje. Primeiro você pensou, depois você chegou aqui. Amém? É assim que funciona. Eu vou fazer isso. Então, aquilo está na nossa mente e acaba se transformando em atitudes. Então, precisamos colocar um filtro com essas coisas. Relacionamentos com pessoas ruins, pessoas más. A Bíblia diz que a gente precisa se afastar de pessoas que nos afastam de Deus. Se você não consegue influenciá-la para ir para Deus, você precisa se afastar dela. Então, são coisas que nós precisamos ter discernimento. São coisas espirituais. Eu não estou falando de regras aqui. Eu não estou falando que você pode ou não pode. Eu estou mostrando para você aquilo que o diabo está usando para entrar na nossa vida e para nos destruir. Então, nós precisamos tomar algumas atitudes com isso. Então, não dê brecha, não dê lugar ao diabo. É isso que nós lemos aqui. Não deem lugar para o diabo. Nós precisamos entender que existe um diabo, Satanás, um adversário que está lutando para destruir a minha vida e a sua vida, para destruir a minha família, a sua família, para destruir meus filhos e os seus filhos, para destruir o seu casamento, para destruir a sua fé em Deus. Então nós estamos numa luta cada dia e nós devemos então prevenir isso, nós devemos fechar isso para nos mover debaixo da cobertura de Deus e ficarmos guardados. É muito importante. Então, nós precisamos identificar algumas coisas, alguns pontos de apoio das trevas, porque o diabo só age na nossa vida se nós damos permissão, amém? Porque nós temos Jesus, e se nós, então, temos Jesus, somos filhos da luz, o diabo só toca na nossa vida se nós quisermos. Ele não toca na nossa vida, se nós não quisermos. Se nós nos mantermos, Salmo 91, debaixo dos esconderijos do Altíssimo, habitar na sombra do Onipotente, mal nenhum nos alcançará. Mas se nós sairmos de fora da cobertura de Deus, nós damos legalidade, ponto de apoio, ou podemos dizer brechas,
Você sabe que o sapato de Satanás é igual aquele sapato, tinha uma moda, agora não tem mais, né? Agora é tênis branco. Mas antigamente tinha uma moda, o Rogério deve ter vendido muito aquele sapatinho assim, aqueles biquinhos assim, né? Sabe como é que é aquele, né? Até homem estava usando aquilo, é a coisa mais feia do mundo, né? Um trem assim, né? Um bico assim. Então, o sapato de Satanás é assim. Você dá uma brechinha, ele enfia o pé. E aí já era, meu filho, entrou. E assim ele faz, né? Então, nós precisamos entender que existem coisas, né, que podem dar brecha, ponto de apoio para que as trevas entrem na nossa vida. Eu vou falar algumas coisas aqui, que você pode identificar aí se você tem, né, dado brecha, algum ponto de apoio para as trevas. Primeiro deles, identificar e remover isso. Primeiro deles é deuses estranhos. A Bíblia diz que nós não devemos pôr na nossa casa nada abominável. Amém? Vamos ler? Deuteronômio capítulo 5, versículo 8, fala sobre isso. 5:8 diz assim: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas, debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, não lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelo pecado dos seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Aqui é bem claro, não terás outros deuses. Então, quantas vezes fomos em casa de algumas pessoas e tinham altares a deuses estranhos? E aí, isso é uma porta, uma legalidade para o inimigo entrar na sua família, na sua casa. E nós precisamos, então, remover isso. Então, quando removemos isso, também da nossa casa, também do nosso coração em primeiro lugar, Deus, então, ali, o diabo, então, ali não encontra lugar. Nós precisamos destruir isso. Amém? Não dê de presente para ninguém, tá bom? Se você não quer destruir, a gente dá um jeito para você. Amém? E nós precisamos tirar coisas abomináveis dentro da nossa casa. Nós precisamos tratar seriamente com isso. E não dê lugar, né? Então, capítulo 7, versículo 25 diz assim, vocês queimarão as imagens dos deuses dessas nações. Deuteronômio 7, 25. Não cobicem a prata, o ouro, de que são revestidas, isso lhe seria uma armadilha para o Senhor, o seu Deus, isso é detestável. Não levem coisa alguma que seja detestável, para onde? Versículo 26. Para onde? Dentro de casa. Nós estamos falando da família. Senão também vocês serão separados para a destruição. Considere tudo isso proibido e detestem o quê? Totalmente, pois está separado para a destruição. E muitas vezes nós brincamos com isso. Não, é só um enfeitezinho. Não é um enfeitezinho, não. Porque ele foi consagrado a Satanás. Você tendo isso dentro de casa, mas eu ganhei da minha tataravó. Tem que guardar, porque é uma coisa de família. Cuidado com os ídolos de família. Você lembra de Raquel, né? Na Bíblia? Acabou trazendo destruição para a vida dela. Nós temos que detestar essa coisa. Por que detestar? Porque Deus detesta. Amém? Nós precisamos, em nome de Jesus, tirar essas coisas de dentro da nossa casa, do nosso coração. Não tem outros deuses, somente o Senhor. Vamos ver outras coisas. Não vou ler tudo, tá bom? Porque esse é só o mais principal para nós. Identifiquem, então, deuses estranhos, removam. Seitas, heresias, livros, souvenir, tire isso, né? Temos aí espiritismo e tantas coisas. Tire isso da sua vida. Coisas consagradas, ocultos, né? Questões de cultura e de reino. Então, um monte de coisa, fitinha, figa, bola de não sei o quê, pirâmide. Você gosta de pirâmide? Né? Sabe o que é uma pirâmide? É túmulo. É igual você botar um túmulo na sua casa, enfeitadinho, bonitinho assim.
Né? Você gosta de ter túmulo em casa? Eu não, Deus me livre. Então, essas coisas, pirâmide. Né? Elefante com a bunda para fora, não é assim? Bunda para a porta, para você ficar rico. Você chega num lugar e faz assim, que cheiro esquisito é esse? É incenso, oferecido a um Deus estranho. Aquilo ali está sendo consagrado, aquele lugar, para demônios. É por isso que quando a gente vai em alguns lugares, né, a gente vai em alguns lugares, algumas lojas, a gente sai com dor de cabeça. Por que eu estou com dor de cabeça? Porque tem opressão maligna naquele lugar. Então, nós que somos da luz, devemos nos manter na luz. Não dá ponto de apoio para Satanás entrar na nossa casa e destruir nossa vida. Muitas vezes nós, por falta de sentimento, achamos isso normal. E brincamos com essas coisas. Cuidado, são apoios de Satanás para a sua vida. Sociedades secretas, filmes violentos. Quem gosta aqui de filme de terror? Ninguém levanta a mão, mas tem gente que gosta. Eu gosto da quando corta o pescoço daquele cara, né? Esse negócio é bom mesmo. Então, aí você está dando legalidade para Satanás, que esses filmes são consagrados ao diabo. Quem veio para matar, roubar e destruir? O que tem filme de terror? Morte, 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 sangue, sangue. E aquilo corta isso, corta aquilo, que negócio. Daqui a pouco você vai dormir à noite e você não consegue dormir. Tem um trem aqui. Tem mesmo. Você abriu a casa para o trem entrar? Ué. Não é? O trem entra lá, atormenta você, você não consegue dormir, você vive apavorado, tudo é medo, tudo é pavor, né? Aí vai passar um negócio ali, a mula sem cabeça, aí você já está apavorado, né? Eu não sei se vou passar aqui de noite, porque aqui em Nazaré está um perigo. Falei, coitado, isso aqui em Nazaré está um perigo, vai morar em São Paulo, né? Você achar que está perigoso aqui, ou no Rio de Janeiro, né? Na favela lá, naquela linha vermelha. Irmão, o filme de terror traz medo. E a Bíblia diz que o medo é um espírito, é um demônio que nos afasta de Deus. Então, pare de ver essas coisas. Desliga a televisão. Vai ver uma coisa boa, uma coisa que edifica. A Bíblia diz que nós precisamos tomar posição com isso. Eu já falei aqui músicas, né? Músicas. Tem música que é do diabo, música que nos influenciam para tudo quanto é coisa ruim. E a música é um forte influência na nossa vida. Quando nós louvamos o Senhor, nosso espírito, nossa alma se enche da presença de Deus, né? E o diabo sabe isso, porque o diabo, ele era lá no céu, ele era um querubim ungido que cuidava da orquestra sinfônica de Deus lá em cima. Então, cuidado com as músicas consagradas a demônios. Jogos, hoje você gosta de ficar jogando, né? Aquele joguinho, você deixa seu filho no celular jogando aquele joguinho assim, cortando a cabeça de um, dando um tiro em todo mundo, né? Vai matando, Aí você gosta, né, de violência. Você está abrindo a alma, né, da sua alma ou do seu filho para o diabo, porque aquilo vai influenciar poderosamente a mente e o coração dele. Depois ele cresce, vai querer matar todo mundo na escola, porque acha que é normal. Mas não é, você está dando ponto de apoio para Satanás. E assim vai, né? Coisas satânicas. Então, pirataria também, você gosta de comprar CD pirata? Agora não tem mais CD, né? Não, mas você gosta de coisas piratas, né? Cuidado com as coisas piratas, né? Games e software e tudo mais, cuidado com isso. Nós precisamos tomar um posicionamento, né, com essas coisas. Trajes, objetos indecentes também, né? Uma mulher, quando se veste indecentemente, elas têm um espírito, né, de sensualidade, atraindo os outros homens, né? Aí as mulheres reclamam muito assim, passou naquele lugar, foi violentada. Não estou dizendo que violência é uma coisa que tem que fazer, não estou dizendo isso, sou completamente errado. Mas nós precisamos fechar a porta para chamar atenção. As mulheres hoje chamam atenção, né? Bota aquela roupa bem colorida assim, aquele cinza, né? Aquela coisa, blum, né? Você olha de longe, lá em cima do morro você vê que lá tem uma pessoa vindo, né? Aí, porque a roupa, né, brilha até, aquela coisa assim, aí brilha assim, mostrando tudo. E aquilo é uma coisa sensual, os homens mexem, acha ruim que o homem vai mexer. Os homens do mundo, né? O crente não faz isso. Também não deve fazer, né? Mas do mundo, né, mexe, porque a pessoa está atraindo espíritos ruins para a vida dela, através da sua roupa.
A Bíblia diz que nós devemos nos vestir decentemente, os homens também, né? E tudo mais, mas é muito importante. Ou trajes, objetos relacionados a vínculos emocionais, afetivos do passado, né? Coisas que nos levam para longe de Deus. Nós devemos averiguar, examinar, busque discernimento, faça que o Espírito Santo colocar no seu coração, né? Tire dúvidas, procure alguém maduro espiritualmente para te instruir, para não dar legalidade para o inimigo na sua vida, amém? Então, cuidado com os pontos de apoio. Então, 2 Coríntios 11, 14 diz, isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de quê? Anjo de luz. Então, o diabo, ele não vem com chifrão, aquela cara feia, ele vem bonitinho, tá bom? Então, tenha discernimento com essas coisas. E terceiro, para que a sua casa seja uma casa de luz, você precisa opor-se às trevas. Então, primeiro, né, escolher a luz, manter-se na luz, em segundo lugar, e terceiro, opor-se às trevas. 1 João 3,8 diz assim, aquele que pratica o pecado é do diabo. Por quê? O diabo vem pecando desde o princípio, e para isso se manifestou, para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir, fala para o seu irmão, destruir as obras do diabo, amém? Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo, você não precisa ter medo dele, se você estiver com Jesus, amém? Nós precisamos nos posicionar, destruir significa libertar alguém que está preso. Jesus veio nos libertar do poder de Satanás, ele veio para isso. 1 João 5,18 diz, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, não está no pecado, aquele que nasceu de Deus, o protege, amém? Aquele que nasceu de Deus, o protege, e o maligno não o atinge, aleluias, amém? Aleluia, o diabo não toca na nossa vida. O diabo não tem legalidade na nossa vida, porque nós estamos protegidos por Jesus. Jesus destruiu as obras do diabo na nossa vida, nos libertou. E agora nós temos a proteção do nosso Deus. O diabo não pode nos atingir. Você não precisa ter medo. Amém? O medo é um espírito, não precisa. Nós precisamos ter fé, precisamos ter fé. Então, Tiago 4,7 diz assim, portanto, submetam-se a Deus e resistam o diabo. O diabo dá para resistir. Como? Quando você escolhe fazer a vontade de Deus. Você pode escolher fazer, né, a vontade dele, mas você vai resistir. Resista o diabo na sua vida. Resista às obras do diabo. Tome um posicionamento. Jesus me ajuda a vencer esse pecado, porque o pecado nos destrói. O diabo é o que vive na prática do pecado, e nós não precisamos viver nisso. Nós podemos escolher. Então, caminhe ao lado do Senhor. Resista ao diabo, ele fugirá de você. Lute, mas nunca lute sozinho. Por isso nós temos a família, amém? A igreja, o irmão, aquele que está do seu lado, né, que é um filho de Deus também. Então desfrute da comunhão dos santos, dos filhos da luz e da família de Jesus. Peça conselhos quando você precisar. Nós andamos muito sozinhos, decidimos coisas sozinhos, não queremos que ninguém mande na minha vida, não é assim? Mas a gente não é tão inteligente para cuidar da nossa vida sozinho. A gente precisa de pessoas para nos ajudar, amém? Nós precisamos, veja o que diz em Provérbios 24:6. Provérbios 24:6 diz assim, que quem sai à guerra precisa de orientação, e com muitos conselheiros se obtém o quê? A vitória. Então, Provérbios é um livro de sabedoria. Você quer ser sábio, você quer ter vitória na sua vida, procure muitos conselhos. Qualquer coisa que você vai fazer, procure conselhos. Né? Tem marido que decide tudo sozinho em casa, não pergunta nada para a esposa. Tem a esposa que decide tudo sozinha, não pergunta para o marido e depois quebra a cara. Né? Filhos que não pedem conselho para os seus pais, acham que sabem tudo. E quando nós andamos sozinhos, nós erramos muitas vezes. Pode ser que acertamos algumas, mas em muitas coisas nós erramos. Então nós precisamos ter humildade e dizer assim, eu vou comprar esse trem, o que você acha? Eu vou fazer isso, o que você acha?
Eu vou, sei lá, decidir qualquer coisa. Nós precisamos de conselho para nós obtermos vitória. Então diz aí, quem sai à guerra precisa de orientação. Amém? Fala para o seu irmão, eu preciso dos seus conselhos. Ajuda aí. Nós somos levantados para guerrear contra as forças das trevas espirituais. Deus nos chamou para vencermos, amém? E nós somos levantados para vencer as trevas na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, em nome de Jesus. Então, lembre-se, o tamanho dos gigantes que você enfrenta revela o nível de unção que você carrega. Aleluia. Seu gigante está grande, quer dizer então que a unção que você tem sobre a sua vida é muito grande, ou seja, a vitória é muito maior. Amém? Se você está difícil a vida, é porque o inimigo quer te barrar, quer te frear. Agora, se você entende que esse gigante é para ser derrotado no nome de Jesus, você vai ter vitória, né? Nós estávamos vendo o gigante Golias ontem, né? O cara é 3 metros de altura, né? E o Davizinho é pequenininho, mas ele não foi sozinho. Ele foi no nome do Senhor dos Exércitos, vencer a guerra. E você sabe que a vitória que Davi trouxe não foi só destruir um homem, ele venceu uma guerra, ele levantou toda uma nação para ser vencedora, para glorificar o nome de Deus. Então nós precisamos entender que eu e você temos lutas, temos o nosso inimigo, Satanás, mas quando nós em Jesus enfrentamos ele e vencemos, a glória é muito maior para Deus, e Deus é muito glorificado e a nossa vitória vem. Então eu não sei qual é o gigante que você está enfrentando aí, mas vença no nome de Jesus, amém? Agora, diga agora para você aí, diga aí, vamos lá, diga, a minha casa é uma casa de luz, por isso eu vou escolher ser da luz, por isso eu vou me manter na luz, e por isso eu vou me opor às trevas, amém? Vamos colocar em pé, vamos orar, aleluias. Pai, nessa noite, estamos na Tua casa, na Tua presença, e eu quero, Pai, nesse momento, te pedir, Deus, venha com Teu Espírito Santo aqui nesse lugar, venha abrir nosso entendimento espiritual. Estamos numa guerra, mas não somos perdedores, somos mais do que vencedores em Ti, mas às vezes, em algumas batalhas que enfrentamos, nós somos derrotados, porque, Senhor, muitas vezes nós não nos mantemos na luz, muitas vezes nós não nos opomos a Satanás, ele está aí para nos destruir, para destruir nossa casa, nossa família, mas o Senhor nos deu a vitória, porque o Senhor veio para destruir as obras do diabo, e nós somos libertos de todo o poder do inimigo. E eu oro, Senhor, para que vidas aqui nessa noite se posicionem, escolham viver na luz. É uma escolha. Jesus está na porta batendo do seu coração, dizendo assim, mude de lado, saia do lado perdedor, saia desse lado. O mundo está te levando para esse lado, o mundo vive assim, mas você não é do mundo, você foi criado à imagem de Deus, e Deus te amou tanto que te trouxe aqui nessa noite, para você se posicionar. A decisão é sua, eu não posso fazer isso por você. E se você quer nessa noite, em nome de Jesus, se posicionar, escolher a luz. O diabo tem te destruído, tem feito coisas terríveis na sua alma, no seu coração. A angústia, o medo, o pavor, a culpa é tão grande sobre a sua vida. E você precisa nessa noite, em nome de Jesus, se decidir, dizer, Jesus, tanto tempo, Senhor, eu tenho lutado contra o Senhor, mas nessa noite eu quero me render aos Teus pés. Se você quiser fazer isso, escolher a luz, coloca a mão no seu coração e fala, Jesus, perdoe meus pecados, lava meu coração, Senhor, eu quero me arrepender, Pai, por ter andado longe de Ti, por ter me escondido, Senhor, e por mais que eu me esconda, o Senhor sempre está lá, me vendo, Senhor, e eu preciso do Senhor nessa noite. Entra no meu coração, essa parte da minha vida eu escolho o Senhor, em nome de Jesus. Quero orar por pessoas que estão aqui também, que já escolheram Jesus, mas estão vivendo
e dando legalidade e apoio a Satanás, as coisas das obras das trevas. E Jesus te chama nessa noite a você se posicionar. Não ande mais nos caminhos das trevas, não brinque mais, não dê legalidade para o inimigo entrar na sua vida, na sua família. E se você, algumas coisas que eu falei aqui, você está praticando, você peça nesse momento perdão e diga: Jesus, me perdoa, lava meu coração, Jesus, me ajuda a vencer, me ajuda, Senhor, a andar nos teus caminhos. Eu tenho brincado, Senhor, com coisas sérias, às vezes com pornografia, às vezes, Senhor, com jogos que me induzem, Senhor, ó Deus, a pensamentos violentos. Pai, às vezes eu permito, Senhor, que na minha casa tenham coisas, ó Deus, consagradas e detestáveis, mas nessa noite, em nome de Jesus, me ajude, Senhor, a me livrar de tudo aquilo, Senhor, que dá brecha para o inimigo, Senhor, destruir minha casa e minha família. Eu quero estar debaixo da cobertura espiritual do Senhor, em nome de Jesus. Que teu Espírito Santo haja poderosamente no meu coração, que nessa noite, Senhor, eu não venha justificar, Senhor, eu não venha, Senhor, me vitimizar, eu não venha, Senhor, culpar outras pessoas, mas eu venha me posicionar diante de Ti, dizendo: Senhor, em nome de Jesus, eu não quero mais essas coisas na minha vida, eu não quero mais abrir minha alma, meus olhos para coisas indecentes, coisas que me afastam de Ti. Me ajuda, Senhor, a me posicionar nessa noite, que tudo isso, Senhor, seja tirado da minha alma, do meu coração. Pai, ó Deus, me dá um coração humilde também, Senhor, para pedir ajuda, quando eu não consigo sozinho, Senhor, eu preciso, em nome de Jesus, abrir meu coração e dizer: Senhor, vem, Senhor, com teu poder, com a tua graça, vem, Senhor, coloque pessoas de Deus do meu lado, pessoas que vão me ajudar a vencer esse pecado, a vencer, Senhor, essa limitação. Eu não consigo, Senhor, sozinho, então coloque pessoas, Deus, do meu lado, que me ajudem, em nome de Jesus, porque sozinho eu não vou conseguir vencer a guerra, eu preciso do Senhor. Me ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, nessa noite, que vidas que estão aqui possam se opor, Deus, a todas as obras do inimigo. Nós não podemos brincar, Senhor, as coisas são espirituais, as coisas são malignas, as coisas são das trevas, e o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para dar vida e vida e abundância, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero experimentar isso na minha vida, na minha casa, na minha família, Senhor. Então me coloca debaixo, Senhor, da cobertura espiritual do Senhor, para que eu seja protegido, guardado e abençoado pelo Senhor. Eu oro nessa noite, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Amém.